Cássia Rocha. A Cássia, ela contou aqui, ó. Moro em Londres, lavo muito cabelo. Posso afirmar que 90% das pessoas acima de 45, 50 anos têm alopecia. E o cabelo é muito, muito ralo na parte da ferradura. Você consegue fazer alguma relação com tricologia nesse assunto? O pH de Londres, da água de Londres está entre 6,5 e 8 e tem locais que chega a 9. Essa pergunta é muito boa. Vou começar aqui então respondendo aqui para vocês, porque é um assunto que vai ser um pouco extenso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a correlação de água e alopecias? Eu não vou dizer que a água ela não influencia, mas também não digo que ela não é a única causadora de alopecias, tá? Só que sim, ela vai interferir na saúde dos fios e da pele. Quando a Cássia menciona, né, pH 6,5, 8, 9, a gente tem que voltar e lembrar da aula de tricologia, onde eu especifico que o ponto isoelétrico do cabelo é por volta de 3,5. E o pH do couro cabeludo, da pele do couro cabeludo, é por volta de 5 a 5,5. Lembrando, então, que cabelo, que escala de pH é escala logarítmica em base 10. Então, se eu tenho um fio de cabelo que fica confortável no pH 3,5, né, com as cutículas mais alinhadas, com equilíbrio de carga, significa que 3, 4, 5, 6. Então, 4, 10 vezes, 100, 1000 vezes. Essa água é 1000 vezes mais alcalina do que o cabelo gosta. Então, pH 6,5. Se for 7,5, 10.000 vezes. Se for 8,5, 100.000 vezes. Então, realmente, essa água super alcalina, assim, na fibra, vai interferir, vai fazer um processo de dilatação de cutícula, vai fazer com que o cabelo fique mais suscetível a danos e ressecamento. Só que o couro cabeludo é pele, né? Então, uma água muito alcalina também pode trazer um ressecamento para a pele do couro cabeludo e isso afeta o equilíbrio, o bom funcionamento do folículo piloso. Só que quando ela descreve essa questão de alopecia em ferradura, isso já me remete também a outras questões que eu vou falar daqui a pouco, tá? Com relação à água em si, o que é recomendável? A pessoa usar filtro, tá? Um filtro na água, no chuveiro, especialmente em casa, para tentar reequilibrar. Mas também a gente sabe que condicionadores, máscaras, são produtos que são mais ácidos e que vão corrigir parte desse desequilíbrio, né, de carga e trazer também mais condicionamento, mais penteabilidade, mais maciez para os fios, tá? E se a gente tem uma situação de couro em desequilíbrio também, é interessante usar tônicos, porque os tônicos normalmente eles têm essa função, eles já têm essa regulagem de pH para a pele, e eles vão trazer aí também outros, dependendo da formulação, dependendo do tipo de tônico, outras funcionalidades aí para esse produto, tá? Agora, eu vou discorrer sobre o seguinte: como tricologista, eu olho outras tantas informações para investigar um pouco melhor essa questão das alopecias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? É que a alopecia, a gente tem um mundo de possibilidades aí dentro das alopecias, porque alopecia é o termo que se utiliza para descrever uma alteração quanti ou qualitativa de cabelos. Se a gente percebe rarefação em topo de cabeça, tem redução de quantidade, alteração quantitativa. Só que esse processo também pode ser um processo qualitativo, porque pode não acontecer de uma hora para outra. A pessoa simplesmente não vai perder o cabelo, cair o cabelo, mas foi ir afinando, perde-se qualidade porque o cabelo vai ficando mais fino, tá? Então, essa é a questão. Olhar para onde o cabelo, que tipo de alteração que essa perda capilar, como ela se caracteriza, a faixa etária de 45, 50 anos, o local, que é uma metrópole, aí a gente tem uma cidade extremamente urbanizada, com todas as consequências de uma cidade urbanizada. E aí eu trago para vocês a figura, né, não só da genética, porque quando a gente fala em
calvície ou alopecia androgenética, tem um fator genético, ou seja, a pessoa tem nos genes dela uma predisposição, principalmente que se a gente pensa em lá na Europa, Londres. Então, a estrutura do cabelo caucasiano normalmente já é mais fina e já é menos densa. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Só que esses outros fatores que eu falei para você, a cidade, né? A cidade pode levar ao estresse, poluição ambiental. As pessoas comem de uma forma não tão saudável, muitas vezes porque não tem muita pressa. A água em si, a gente tem fatores que a gente chama isso de epigenéticos. Fatores epigenéticos. O epi, né, o prefixo epi significa sobre ou acima da genética. Genética tem influência, mas a genética pode não ser determinante para muitas situações. Agora, os fatores epigenéticos podem desencadear ou piorar ou agravar questões genéticas. Como assim, Luma? Por exemplo, a gente está falando de uma cidade grande e nessa situação tão urbana assim, obviamente a gente tem estresse com trânsito, barulho, violência. E essa situação estressante, ela pode ser devido à liberação, ela pode causar, aliás, desculpa, liberação hormonal não favorável ao cabelo, como é o caso do cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí esse estresse, ele vai gerar, esse cortisol circulante, ele vai gerar uma situação de maior inflamação no corpo e isso afeta o folículo piloso. Lembrando que folículo, né, o fio de cabelo, a produção de fio de cabelo não é uma prioridade para o nosso corpo, não é uma prioridade metabólica. Então, isso gera, né, por não ser uma prioridade metabólica, um corpo que está mais estressado, que consequentemente está mais inflamado, ele vai fazer uma escolha. A inteligência do corpo é muito grande, então ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai tirar a energia, vai tirar esses nutrientes e vai colocar em outro lugar mais importante, como coração, fígado, rins, cérebro. Então, a gente perde primeiro o cabelo, a gente, né, fica com um aspecto envelhecido de pele, cabelo mais feio, opaco, porque o corpo está tentando, né, ele está oxidando, ele está inflamando e ele está tentando utilizar a energia dele, tirando de onde ele pode. Então, normalmente ele tira do cabelo, beleza?